Como transformar sua preocupação em planejamento? Vem comigo que hoje a conversa é sobre isso e um pouquinho mais. Oi, eu sou a Gibertin, comunicóloga, jornalista, apaixonada por pessoas, histórias e na minha jornada aqui de autodesenvolvimento. Sim, sou uma pessoa apaixonada, né? Sou mesmo. E, como sempre, uma pessoa apaixonada buscando se desenvolver, obviamente que a gente é muito intenso, está sempre buscando coisas novas. Eu já converso aqui com vocês também sobre um pouquinho dos insights que eu tive nesses últimos dias, sobre como entender e diferenciar o que é preocupação e o que é planejamento, e como que a gente vai fazer esse gatilho de ansiedade que a preocupação nos traz virar alguma coisa produtiva no final das contas para você e para sua jornada de autodesenvolvimento. Vamos juntos até o final elevar nossas ideias, nossas palavras, nossas atitudes e quem sabe os passos da nossa jornada juntos? Bora lá, vamos pensar sobre a palavra preocupação. Vamos começar daí, tá? Se a gente for na etimologia mesmo da palavra, preocupar-se, né? Preocupação é você antecipar, né? Se preocupar com algo que ainda não aconteceu. Então, você está aí gastando sua energia com algo que ainda não aconteceu. E preocupação, no geral, tá? Via de regra, é sempre algo desnecessário, impactante, improdutivo, onde você vai deixar sua mente falando aí um monte de suposições e gastando tua energia com algo que pode ser que nunca aconteça. Porém, contudo, entretanto, se a gente entender o que é que está nos preocupando e a gente conseguir construir uma jornada, em vez de preocupar-nos, a gente consiga planejar os passos para conseguir aquela tal promoção, ser a pessoa que você quer, conseguir estar com as contas pagas, enfim, fazer com que aquilo que está tirando teu sono, tomando sua atenção, realmente ganhe um propósito e faça parte da sua jornada. Pode ser que isso fique mais fácil, fique mais leve, pode ser que isso transforme a sua rotina, te dê menos estresse, facilite a sua jornada, fazendo com que ela fique mais leve, mais realmente mais produtiva no sentido de eficiente, sabe? Que você gaste menos energia para conquistar aquilo que você precisa. Bom, eu pelo menos sou dessas, né? Prefiro economizar energia e gastar onde eu realmente faço diferença na minha vida, onde eu realmente vejo que tem motivo, sabe? Tem destino também. Então, vamos lá. Como que a gente pode trabalhar isso? Se a gente pensar em planejamento, para planejar algo, eu preciso conhecer muito sobre esse algo, não é mesmo? Se eu quero planejar uma viagem a Roma, eu preciso entender sobre Roma, eu preciso pensar na cidade, no destino, eu preciso pensar na época do ano que eu vou, eu preciso pensar em quanto isso vai custar, mas eu também preciso pensar, e obviamente que esse roteiro em Roma vai ser moldado de acordo com uma coisa que é crucial, que é você. O meu roteiro de Roma pode ser que não sirva para você. A mesma cidade milenar que tem lá monumentos visitados por pessoas do mundo todo, todos os dias, o tempo todo, ela é uma única cidade, mas que para cada um de nós vai ter aí um planejamento diferente. Então, estou trazendo essa ideia para você pensar que se uma cidade milenar que está lá fixa, ela tem muitos roteiros que vão se adaptar para cada bolso, para cada estilo, para o seu gosto, para o seu padrão de vida, para o seu padrão de atividade física, inclusive, que você está disposto a praticar ou que você dá conta de praticar. Se cada roteiro é um, você imagina, então, como que a gente vai fazer isso dentro da sua jornada? Como que você vai saber exatamente onde você quer chegar se você nem sabe quem você é? Entende? Planejar ter um corpo saudável significa algo diferente para mim do que para você.
Não tem como fazer um planejamento padrão, não tem fórmula para isso, mas tem métodos para nos ajudar a ficar mais fácil. Tem métodos para a gente conseguir nos apoiar nessa organização desse roteiro. E é dessa forma que acho que a gente pode facilitar um pouquinho essa jornada, né? Então vamos lá. Estou um pouco prolixa aqui, porque é um tema complexo mesmo, né? Como que a gente vai falar de transformar planejamento, né? Transformar preocupação em planejamento, se cada um tem um planejamento diferente e para cada um são objetivos, destinos e contextos diferentes. O meu contexto de vida histórico, familiar, social, financeiro, né, a minha saúde física, emocional, minha forma de me relacionar é muito diferente da sua. Pode ser que em alguns aspectos nós tenhamos as semelhanças, né? Mas no geral são muito diferentes. Então é importante que eu saiba exatamente quem eu sou, que eu saiba onde eu estou e que então eu consiga vislumbrar quem eu quero ser, onde eu pretendo chegar, quais objetivos eu quero alcançar, para que se eu enxergo lá longe, eu consiga então fazer um retrofit de trás para frente e encontrando metas, objetivos e caminhos para eu saber exatamente o que hoje eu preciso fazer. Então, vamos fazer um exercício aqui juntos para isso ficar mais fácil. Eu sei que está meio confuso, mas vai ficar mais fácil, te prometo. Eu vou fazer uma consideração aqui dentro dos meus aspectos, vou me trazer aqui como case de estudo para a gente validar isso juntos e para ficar mais fácil para que vocês entendam, tá? Eu fui pensar na pessoa que eu quero ser daqui 10 anos. Então, eu estou fazendo um planejamento, na verdade, o meu planejamento de vida e vai muito além disso, né? Como que isso virou um assunto para um vídeo? Na hora do almoço, eu tenho dentro dos meus blocos de tempo, já falei disso aqui em alguns momentos. Se você está por aqui, você já viu, né? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E dá uma olhadinha aqui pelo canal, fica aqui sem pressa, não tem pressa de sair não. Faz uma pausa, respira, deixa o celular aí com as notificações desligadas e dá uma navegada aqui pelo canal, que tem bastante vídeo que pode ser interessante para você. E em alguns deles eu falo sobre como eu fui organizando a minha agenda, a minha rotina, para diminuir um pouquinho o meu estresse, um pouquinho os picos de ansiedade, trabalhando com blocos de tempos e com coisas que realmente são importantes. Então, já tem alguns livros aqui que eu fui lendo, me trazendo insights, eu fui modelando como isso funciona para mim. Então, uma das coisas é que eu gosto muito, coloquei na minha rotina, de estudar filosofia. E aí eu tenho uma aula toda quinta-feira à noite de filosofia e durante a semana eu tento encontrar brechas onde eu coloco um pouquinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos de estudo e contemplação filosófica. E hoje na hora do almoço foi um desses momentos onde eu estava almoçando sozinha e aí botei meu fone de ouvido e coloquei uma aula da professora Lucelena para assistir. E nessa aula ela falava sobre esse assunto, né, sobre de planejamento, sobre preocupação genuína, que seria a única forma de preocupação que realmente faz sentido nós termos, que é essa preocupação que nos leva adiante, né? Que é a preocupação que abre as portas para o planejamento. E aí, numa das falas, ela sempre repete isso com muita frequência, que ela fala assim: no dia em que a morte te alcançar, como você deseja encontrar a morte? Quem é a pessoa que você quer construir para chegar lá, sabe? Você quer ser quem no dia da sua morte? Você vai olhar para trás, olhar para sua história e ficar feliz que você fez o que você precisava fazer, que você fez uma construção de vida elevada, que você trabalhou na sua mente, que você trabalhou na sua essência, que você foi uma boa pessoa para esse mundo, né? E que você vai deixar realmente um legado assim de ter deixado
tudo por onde você passou melhor do que antes de você ter chegado, né? Isso é uma construção que a gente precisa saber muito, né? Quem é essa pessoa, então? Eu preciso saber quem é essa pessoa. Se a morte me alcançar aos 60 ou aos 80, ou, quem sabe aos 130 anos, quem é a Gislaine que eu desejo que olhe para a morte e fale: tudo bem, estou pronta, vivi muito bem a minha vida, né? Quais são os valores que eu quero levar para essa próxima vida, ou findar essa daqui, não sei o que nos aguarda depois da morte, se é que algo nos aguarda, porém, eu sei a vida que eu quero ter. E sabendo a vida que eu quero ter, eu preciso então saber o que eu quero alcançar, quais são as minhas metas pessoais, intelectuais, né? Quais são as minhas metas financeiras. Eu quero saber quem é a Gislaine dos 60 anos, a Gislaine dos 80 anos. E aí eu fui traçando isso, e para me ajudar a fazer esse desenho, tem uma ferramenta de desenvolvimento pessoal muito usada, né, para desenvolvimento pessoal pelos coaches e tudo mais, mas é uma ferramenta muito fácil, prática e fácil da gente conseguir ter uma visão de como é que estão os pratinhos das áreas da nossa vida, se a gente está ali, que a gente está ali girando muitos pratos ao mesmo tempo, né? Tem uns que estão girando melhor, outros estão quase caindo, quebrando. Então, essa ferramenta que é a roda da vida, vou até mostrar a minha aqui, que eu pintei ela aqui hoje, refiz o exercício hoje aqui com a minha equipe toda, a gente estava trabalhando nisso antes de começar a gravar. A roda da vida, se você der um Google aí, você vai ver que tem muitas. Essa daqui eu fui no Pinterest, eu coloquei no Google e aí já uma das primeiras que apareceu era uma imagem dessa no Pinterest, só fui lá e mandei imprimir. Então, imprimi aqui muito fácil para a gente. E essa roda da vida, ela divide meio que a vida da gente em setores, em áreas: lazer, financeiro, profissional, intelectual, emocional, espiritual, física, relacionamento íntimo, relacionamento social, relacionamento familiar. 10 áreas diferentes. E a ideia é que você vai dando notas aqui de 0 a 10, né? Como é que está seu desenvolvimento em cada um desses campos. É importante que você faça isso? Não, mas essa é uma ferramenta interessante para nos fazer refletir, sabe? Eu gosto de tudo que é ferramenta que me faça refletir, observar meus padrões, observar o meu momento de vida atual, me traz consciência sobre isso, eu acho muito bem-vindo. Então, a Roda da Vida é uma ferramenta que te proporciona isso, né? Que você faça uma pausa, respire, faça uma pausa e olhe para cada um dos campos da sua vida e entenda aí onde é que você está nessa caminhada, se nesse momento da sua vida tem algo que está muito desequilibrado ou que está muito discrepante do restante, né? E por quê? Se isso está tão discrepante, se isso você está dedicando tanto tempo para isso, se isso não está prejudicando outras áreas que seriam importantes, né? Às vezes, se isso não é uma fuga, por exemplo, vamos supor que o lazer está batendo em 10, né? E aí o emocional, o espiritual, o profissional está ali no 3, no 4. Poxa, tem uma coisa que eu estou muito atrás de dopamina, estou querendo não ver alguma coisa, entende? Então ela pode ser um mapa para te dar algumas coordenadas para você entender como é que está a sua jornada e olhar para ver se tem algum campo que você pode melhorar. Mas por que eu fiz isso aqui com a equipe? E que hoje eu trouxe essa ferramenta para a gente conversar aqui também? Porque eu tenho alguma ideia de como a Gislaine vai ser no futuro. Então, eu planejei e eu me vejo uma senhora saudável, que pratica atividade física, com tônus muscular, com massa magra, uma poupança de massa magra bem feitinha ali, para poder envelhecer com autonomia, né? Poder, de repente, quem sabe, cuidar dos netos ali, brincar com os netos na praia. Então, eu vejo uma pessoa com liberdade geográfica, com liberdade financeira, né? Eu vejo uma pessoa que vai continuar cuidando do seu intelectual, estudando, porque eu sou essa buscadora incansável por conhecimento, gosto de aprender o tempo todo, mas que também eu preciso
dessa forma, e para chegar nesses aspectos, para conseguir essas coisas, eu tenho que dar alguns passos, né? Porque, afinal de contas, eu não vou ter um corpo musculoso do jeito que eu tenho feito nos últimos anos. Eu mal olhei, tô fazendo atividade física, faço 1 mês sim, 3 não. Então, se eu não construir uma rotina de atividade física, eu não tenho como ser essa senhora, né, do maiôzinho azul fazendo yoga na praia, né, que eu falo ali, toda com elasticidade, mobilidade e tônus muscular, se eu não começar essa construção agora. Não tenho, vai ser muito mais difícil isso acontecer, né? A tendência é que a gente vai perdendo massa magra ao longo dos anos. Então, se a gente vai perdendo massa magra, também a gente vai ficando mais debilitado, menos mobilidade, menos autonomia, e vão surgindo os problemas que são comuns do envelhecer mesmo. Então, como é que eu posso me precaver? Construindo uma jornada. Como que eu vou ter liberdade geográfica e liberdade financeira? Porque vamos combinar que se a gente está aqui assistindo, dificilmente, se você tem 40, na faixa dos 40, aposentar do jeito que os nossos pais, os nossos avós fizeram, vai ser uma coisa muito difícil para a gente. Então, a gente entrou aí nessa ideia de que talvez um dia a gente fosse aposentar, e se você é um millennial, né, um final de uma geração X, sinto lhe dizer, mas possivelmente a gente nunca se aposente, a não ser que a gente já esteja trabalhando com a previdência privada há alguns anos. Então, a gente vai ter que construir, de alguma forma, patrimônio para que a gente possa relaxar na praia com os netos e fazer yoga sem precisar se preocupar com os boletos chegando. Então, como é que eu vou fazer essa construção? Para eu chegar a ter liberdade geográfica e financeira, quantos reais eu tenho que ter rendendo, ou quanto eu tenho que ter rendendo todo mês caindo na minha conta? Né? Para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Qual é o plano financeiro que eu tenho que ter? Entende? Hoje, o que eu consigo fazer já hoje? Não é daqui a 5 anos, 10 anos, mas se eu começar hoje, né, o que eu preciso fazer? Então, para cada um dos campos, a ideia é que a gente tenha metas bem definidas. Metas assim, que podem ser ambiciosas, tá? Você não precisa se preocupar e ficar com pudor. Isso aqui é seu. Você não vai vir me contar aqui no YouTube. Eu não sei se você quer. Se você quiser compartilhar comigo, eu vou achar delicioso, que a gente vai fazer essa troca. Mas você não precisa contar isso para ninguém, necessariamente. Faça isso para você. Quem é a pessoa que você quer ser daqui 30 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos? Não sei a idade que você está, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa tem quanto de dinheiro na conta? Essa pessoa tem que corpo, que saúde física? Essa pessoa já realizou quais sonhos? Sabe? Essa pessoa tem que tipo de relação com a sua família? Que tipo de pessoa você quer ser para o mundo? Que tipo de pessoa você quer ser para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, para os seus funcionários? Que tipo de pessoa você quer ser? É muito importante que você saiba exatamente isso. E pode ser que daqui a alguns anos isso vá mudando, que a gente vai aprender outras coisas e a gente vai enxergar mais e mais coisas, se tudo der certo, nós vamos expandir nossa consciência aqui juntos, então a gente vai ver cada vez mais coisas. Mas é importante que você saiba onde você quer chegar. E se você sabe onde você quer chegar, você constrói, então, vai dividindo essas metas por metas possíveis. Então, eu gravei um vídeo aqui recente falando de como eu estou me questionando se eu preciso mesmo de um smartwatch para me dizer quantas calorias eu gasto por dia. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente saber quantas calorias eu gasto por dia. Mas eu preciso saber que, para ser uma senhora com atlética, com saúde, com um corpo saudável, com tônus muscular, eu preciso praticar atividade física e comer direito. Isso não quer dizer que eu tenho que gastar 800 calorias, que eu tenho que consumir 800 calorias por dia e bater mais não sei quantas de atividade física. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre manter uma rotina, né? É que a única coisa que importa para eu me tornar essa velhinha saudável é que hoje eu faço a minha atividade física.
A única coisa que importa para eu ser essa velhinha saudável é que hoje eu faça boas escolhas alimentares. Vocês estão entendendo? Que daqui a... para eu ser essa velhinha saudável, em um ano eu já tenho que ter dado alguns saltos do que eu estou hoje, para onde eu quero chegar em um ano. Então, como eu quero estar em um ano? Em um ano eu quero estar praticando atividade física 6 vezes por semana. Tá aqui, coloquei aqui, ó. Em um ano eu quero estar praticando atividade física 6 vezes por semana. Para eu conseguir, né, que meu corpo esteja apto e que eu tenha conseguido construir uma rotina pronta para estar praticando atividade física 6 vezes por semana daqui a um ano, como que eu posso então trazer isso para daqui a um mês? Bom, hoje eu faço pilates 2 vezes na semana e vou para a academia do prédio mais 2 vezes por semana, mas estou praticamente só fazendo cardio, então tem 2 dias de atividade, né, dirigida, 2 dias meio freestyle ali, tem 4 dias de atividade. Mas para eu estar com o corpo pronto para 6 dias de atividade física daqui a um ano, eu preciso fazer musculação. Se eu não fizer musculação, eu não vou conseguir estar preparada para tanta atividade intensa daqui a um ano. Então, dentro desse próximo mês, eu preciso me comprometer a iniciar a musculação. Se for para contratar um personal, se for para fazer inscrição na academia do bairro, se for para conseguir um plano de exercício e praticar sozinha na academia do meu prédio, não interessa. Mas eu sei que eu preciso tomar consciência disso e me responsabilizar pelas minhas ações. Para ser aquela velhinha saudável, eu tenho que fazer 6 vezes de atividade por semana. E para fazer 6 vezes de atividade por semana, eu preciso começar a praticar musculação. E para praticar musculação eu tenho que dar um passo a mais do que eu estou dando hoje. Mas hoje eu já fiz o meu. Hoje eu já fui cedo para o meu Pilates. Deu para vocês entenderem um pouquinho como que é essa régua da jornada? Sabe? Não é sobre todos os dias bater a meta de caloria. É sobre você construir uma jornada e ir se preparando para ela. E se preparando para ela. Você não vai virar maratonista do dia para a noite. Mas se você colocar que você quer ser maratonista em 5 anos, você já vai fazer assim, então dentro de um ano eu já tenho que estar correndo 10 quilômetros para que eu consiga ir dando saltos e em 5 anos estar fazendo 32 quilômetros com tranquilidade. Então dentro de um ano eu tenho que estar fazendo 10 quilômetros, se dentro de um ano eu tenho que estar fazendo 10 quilômetros, poxa, em 6 meses eu preciso estar correndo 5 quilômetros, para que daí eu tenha mais 6 meses para dobrar a meta. Se 6 meses eu tenho que estar correndo 5 quilômetros, acho que eu preciso, dentro de um mês, conseguir pelo menos correr 1 quilômetrozinho, né? Para eu ir dando mais 1 quilômetro por mês, até daqui 6 meses. Mas para eu correr 1 quilômetro dentro de um mês, hoje eu preciso fazer 30 minutos de esteira, pelo menos. Com mais uns 4, 5 tiros ali, para já ir preparando meu corpo para isso. Vocês estão entendendo? Se você quer chegar no 1 milhão, você tem que fazer 500 mil antes, que você vai ter que fazer 250, que você vai ter que fazer 50 mil. E talvez para fazer 50 mil, você vai ter que aprender coisas que hoje você ainda não sabe. Então, para você ser o melhor naquilo que você faz, você vai ter que galgar degrau por degrau. E aí, nesse processo, você vai aprender coisas. Talvez a forma como você vai alcançar isso vai mudar no meio do caminho. Mas saiba onde você quer chegar. Se você souber onde você quer chegar, cara, você vai conseguir preparar a sua mente para que ela esteja atenta aos sinais e ela consiga se conectar com as oportunidades quando elas aparecerem na sua frente. E se você estiver fazendo os passinhos, a única coisa que importa dentro de cada uma dessas áreas que você definiu que são importantes, você vai estar pronto quando a oportunidade aparecer. Então, ou vai faltar muito pouco, e aí você vai conseguir abraçar aquela oportunidade e dar o salto que você precisa. Mas não vai ter nada pronto do dia para a noite. Não vai. E se preocupar não vai adiantar, a não ser que você realmente faça com que ela se torne uma preocupação genuína.
e que genuinamente você se responsabilize por ela e faça com que isso faça parte do seu planejamento. Então, você está fazendo tudo isso? Cara, estou falhando em várias coisas aqui na minha roda, mas tem algumas coisas que eu não acho que tem um equilíbrio ideal, eu não acredito nisso, então também não estou apegada nisso. Mas eu preciso saber aquilo que realmente é muito importante. Dentro desse meu planejamento de vida, a Gislaine que eu quero ser lá no final da minha vida, a Gislaine que eu estou construindo, essa Gislaine, ela tem algumas coisas que são muito marcantes e para que isso aconteça, então eu vou trabalhar. E obviamente que trabalhando esses pilares que são os mais importantes, 3 ou 4 dessa roda da vida, por exemplo, outros pilares em paralelo também vão sendo construídos juntos. Então, não se preocupe tanto, porque não vai fazer sentido. Só saiba onde você quer chegar e planeje aquilo que realmente vai fazer diferença. Então, para mim, eu quero ser uma velhinha saudável, uma velhinha tranquila financeiramente, uma velhinha que vai ter amigos e vai ser uma pessoa legal, inteligente, divertida, para apoiar os netos, as sobrinhas, as pessoas que estão à minha volta. E, com sorte, no final dos meus dias, eu vou olhar e falar assim, fui uma profissional que, de alguma forma, impactou muito positivamente algumas pessoas. São 4 pilares que eu quero ter para a minha vida. Profissional, financeira, familiar, física e emocional, né? Estou trazendo físico e emocional junto aqui. Esses 4 pilares é onde eu coloco minha energia para a única coisa que importa todos os dias. Então, todos os dias eu preciso fazer aquilo que realmente importa e que vai fazer diferença para essa construção desses 4 pilares. E do restante, talvez fique superficial, talvez até desnecessário, diante de eu ter feito aquilo que realmente importa. Fez sentido para você? Ficou confuso? Às vezes, na primeira vista, é confuso, mas te convido a baixar aí, entra no Google, dá um Google, faz uma roda da vida você também, e se depois disso você quiser me bater um papo, a gente falar um pouco de como que ficou a sua, precisar de uma luz, assiste de novo esse vídeo e me chama. Quem sabe a gente conversa, quem sabe você não vem aqui gravar comigo e me contar daqui a pouco que você fez a sua roda da vida e conseguiu fazer algumas transformações, parou de se preocupar tanto, começou a agir de forma eficiente para que seu planejamento dessa pessoa incrível em 2050 que você há de ser, que você já é. Até a próxima. Obrigada.